Vamos agora então abrir a palavra de Deus. E eu queria que você abrisse comigo em Êxodo capítulo 13, versículo 17. Uma alegria poder estar aqui nesse final de ano. Eu sei que muitos de vocês estão passando pelos os almoços, encontros de confraternização, não é? Muito presente, muita comida, né? É difícil manter uma dieta nesse final de ano. Mas é uma alegria poder estar com os irmãos, poder participar, poder relembrar o que Deus tem feito. Muitos aqui têm ganhado cartões, ganhado presentes, né? Se você quiser dar o meu, eu estou aqui, pode trazer depois. Mas eu queria hoje, o título de hoje é Deus escreve certo e o homem entorta. Algumas semanas atrás, antes de eu falar isso, só para os irmãos aqui da parte do sul, do setor sul, um mês atrás mais ou menos, o Jorge fez uma viagem lá para Israel, e aí ele veio, pregou para nós aqui, falou da viagem dele, né? Algumas semanas depois, o Brunão também fez uma viagem para Israel, e o Jorge foi de avião. O Brunão chegou lá, pegou um navio, fez um cruzeiro lá em Israel, e ele veio aqui, compartilhou para nós também sobre a viagem dele de Israel. E eu não podia ficar atrás também. Eu queria participar dessas aulas sobre Israel. Eu fiz uma viagem também para Israel. A minha viagem foi pelo Google. Eles trouxeram as fotos, eu também trouxe a minha foto aqui da minha viagem para o Google. E eu vou compartilhar um pouco da minha viagem, o mapinha. Por favor, coloca o mapa aqui agora. Esse é o mapa da minha viagem, nós vamos trabalhar nele daqui a pouco. E eu queria ler com você, para entrar nessa viagem que eu fiz, eu queria entrar com você em Êxodo capítulo 13, versículo 17. Mas vamos orar. Senhor, muito obrigado, Deus, pela sua misericórdia, pela sua paciência conosco, Deus. Quando a gente estuda a tua palavra, a gente entende o quanto o Senhor é um Deus paciente, um Deus misericordioso, um Deus amoroso, um Deus que aguarda o nosso arrependimento, que nos dá o tempo que a gente precisa para nos arrepender, para crescermos em confiança no Senhor, Pai. E nós vemos o trato do Senhor através das Escrituras, com o teu povo no decorrer dos séculos e até hoje, na nossa vida, Deus. Muito obrigado, Deus, me usa aqui agora de manhã, com o teu Espírito, para pregar a tua palavra, como servo do Senhor, Deus, como comunicador da tua palavra, que o Senhor possa me usar com o teu Espírito. Agradecemos o Senhor, em nome de Jesus, amém. Bom, antes de entrarmos no texto, eu não podia perder essa, tá, Jorge e Brunão? Desculpa aí, mas eu precisava fazer essa... Por favor, coloca o mapa aqui de novo. Antes de entrarmos no texto aqui, eu queria só localizar vocês na história. Nós vamos falar agora sobre o momento em que o povo de Israel sai do Egito até a chegada deles em Canaã. E se você olhar aqui, por exemplo, aqui está o Egito. E eles tinham que chegar até aqui, ó. E aí Deus, eu e você, se a gente usa a nossa inteligência, a gente sabe que o caminho mais curto é uma reta, né? Talvez fosse mais fácil ir por aqui. E olha o caminho que eles fizeram. Eles foram por aqui. Aqui não tem nada, aqui não tem rio. Mas eles vieram por aqui e encontram um rio aqui, o Mar Vermelho. E aí eles atravessam e eles vão para um caminho meio difícil. Vem até aqui embaixo, sobe, chega aqui em Cades Barneia, que é onde eles mandam os espiões para ver se a terra era boa mesmo. Nesse texto que nós vamos ler agora. E daqui Deus os castiga, os corrige, por causa da falta de fé e de confiança em Deus. E eles dão uma volta aqui, que demora 40 anos. Interessante isso, né? Vamos ler então agora, nós vamos chegar aqui nesse momento, onde eles estão aqui. Mas nós vamos falar um pouquinho também dessa saída, mas especialmente aqui em Cades Barneia, depois da saída do Egito. Vamos ler juntos aqui então, em Números capítulo 13, versículo 17.
Desculpa, eu falei Números capítulo 13, versículo 17. Eu falei Êxodo, né? É em Números. Desculpa. Estão atentos, hein? Quando Moisés os mandou espionar a terra de Canaã, disse a esses homens o seguinte: vão pela região sul e subam pelas montanhas. Vejam bem que terra é essa. Vejam também se o povo que mora lá, que mora nela, é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Vejam se a terra onde esse povo mora é boa ou ruim, e se as suas cidades têm muralhas ou não. Examine também a qualidade da terra, se é boa para plantar ou não. Vejam se há matas. Tenham coragem e tragam algumas frutas da terra. Estava na época da primeira colheita de uvas. Assim os homens saíram e espionaram a terra desde o deserto de Zim até Reobe, perto da subida de Ramate. Eles subiram pela região sul e foram até Hebron. Ali viviam Aimã, Sesai e Talmai, descendentes de uma raça de gigantes chamado Anaquins. Hebron tinha sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois chegaram ao vale de Escol, e ali cortaram um galho de uma parreira com um cacho de uvas, que 2 homens carregaram pendurado numa vara. Eles pegaram também romãs e figos. Chamaram aquele lugar de vale de Escol por causa do cacho de uvas que eles haviam cortado ali. Depois espionaram a terra 40 dias. Eles voltaram a Cádiz no deserto de Parã, onde estavam Moisés, Arão e todo o povo de Israel. E contaram a eles e a todo o povo o que tinham visto, e mostraram as frutas que haviam trazido da terra. Eles disseram a Moisés: nós fomos até a terra onde você nos enviou. De fato, ela é boa e rica, como se pode ver por estas frutas. Mas os que moram lá são fortes, e as cidades são muito grandes e têm muralhas. Além disso, vimos ali os descendentes de gigantes. Os amalequitas moram na região sul da terra. Os heteus, os jebuseus, os amorreus moram nas montanhas. Os cananeus vivem perto do mar Mediterrâneo e na beira do rio Jordão. Aí o povo começou a reclamar contra Moisés, mas Calebe os fez calar e disse: vamos atacar agora e conquistar a terra deles. Nós somos fortes e vamos conseguir isso. Porém, os outros que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquela gente, pois é mais forte do que nós. Assim espalharam notícias falsas entre os israelitas a respeito da terra que havia espionado. Eles disseram: aquela terra não produz o suficiente para alimentar os seus moradores. E os homens que vimos lá são muito altos. Também vimos ali gigantes, os descendentes de Anak. Perto deles nós nos sentimos tão pequenos como gafanhotos. E para ele também parecíamos gafanhotos. Sabe, interessante isso, né? Você já fez alguma vez uma viagem onde você tinha que pegar uma estrada e no meio do caminho, e quando o seu GPS ou Waze, ele mostra para você pegar uma saída, você erra aquela saída. E aí ele recalcula o trajeto. E você vê que você vai ter que andar alguns quilômetros a mais para voltar para o mesmo lugar. Você já fez uma viagem assim? Eu já fiz várias. E cada vez que eu faço isso, eu tomo uma bronca da esposa que está do lado. Porque você tem aquele sentimento: puxa, eu vou perder tempo. Ai, puxa, se eu não fizesse isso, eu poderia chegar lá antes. E o sentimento que essa história traz para nós hoje é meio parecido com isso. Puder colocar o mapa de novo? Eles estavam aqui, saindo do Egito. E Deus, através de Moisés, os quer levar para cá. Sabe, alguns dos estudiosos dizem que esse caminho aqui, se fosse direto, dá por volta dos 200 quilômetros. Hoje você faz de carro por umas 2 horas. Alguns estudiosos dizem que se eles fossem por aqui, tivessem condições de ir direto, eles levariam talvez alguns dias, talvez algum mês. E aí Deus traz eles por aqui, por um caminho. Por que não por aqui, né? Tem que trazer logo para um lugar que tem um mar para atravessar. Por que não por aqui? Olha só o tempo
a distância, a curva que eles fizeram. Por que Deus não facilitou as coisas e os trouxeram até aqui, por aqui, pelo caminho mais curto? Por que tiveram que dar essa volta? Essa volta aqui não durou 40 anos, durou talvez alguns meses, alguns dizem meses, talvez um ano, até chegar aqui em Cades Barneia, daqui que eles demoraram esses 40 anos para dar essa volta. Mas esse trajeto aqui, apesar de ser mais longo, não durou tanto. Só que Deus, ao invés de trazê-los por aqui, trouxe até o Mar Vermelho. E talvez a gente pergunte, por que por um caminho mais difícil? E é assim na nossa vida, né? Muitas vezes a gente quer fazer as coisas, você já planejou, chegou no final do ano, você está planejando coisas na sua vida, você planejou no começo do ano, e talvez algumas coisas você não conseguiu, algumas coisas estão demorando demais. Talvez você chegou aqui hoje, é um amigo que está visitando, e você está cansado já de andar e andar, parece que está andando em círculos. E isso muitas vezes retrata o que acontece com as nossas vidas, né? Se você for depois ler em Deuteronômio capítulo 1, 2 e 3, é o trecho onde eles chegam aqui, em Cades Barneia, antes de se espionar. Eles chegam aqui, eles chegam aqui, depois dos 40 anos de dar essa volta, eles chegam aqui, e Deus escreve para eles aqui, em Deuteronômio capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, e basicamente no capítulo 2, versículo 3, olha o que Deus diz. Então o Senhor me disse, já faz muito tempo que vocês andam por aí sem rumo. Agora vão na direção norte. Deus estava vendo, deixou eles dar essa volta de 40 anos, e estava falando para eles, chega de andar sem rumo. Chega de andar sem rumo. E talvez para alguns aqui, você chega nesse final de ano com esse desejo, chega de andar sem rumo. Deixa eu acertar o prumo aqui. Porque eu quero ir adiante, eu quero conquistar as vitórias que Deus tem para mim, eu quero chegar na minha Canaã. A sua Canaã pode ser várias coisas. A nossa Canaã final é a salvação, é os céus. E a pergunta que vem na nossa cabeça, ao chegar... Tirar o mapa. Deixa o mapa aqui, por favor. Ao chegar aqui, e Deus deixa eles darem essa volta por 40 anos até vir aqui para Canaã, a pergunta que talvez venha na nossa cabeça é, por que 40 anos e não alguns meses? Por que 40 anos e não alguns meses? E talvez a pergunta que você faça também, muitas vezes na sua vida, por que demora tanto tempo para algumas coisas acontecerem? Ou por que eu estou patinando algumas coisas na minha vida e eu não dou o passo, eu não vou adiante? Sabe, uma das coisas que eu acredito, estudando esse texto, nessa minha viagem aqui a Israel, é que o povo não confiava em Deus o suficiente para deixar o passado no Egito e não viver mais como escravos. O povo não estava confiando em Deus o suficiente para deixar a escravidão lá no Egito. Olha só em Êxodo capítulo 13, versículo 17 e 18. 13, versículo 17 e 18. Deus diz assim, quando o rei deixou que o povo israelita saísse do Egito, Êxodo 13, versículo 17 e 18. Êxodo 13. 13. A gente está tendo uma dificuldade aqui, nós dois. Êxodo 13, 17 e 18. Quando o rei deixou que o povo de israelita saísse do Egito, Deus não os levou pelo caminho que vai pelo país dos filisteus, embora fosse o mais curto. Coloca o mapa aqui de novo, por favor. O caminho mais curto, esse aqui, ó, pelo caminho dos filisteus, está vendo? Ó? Deus não deixou, continuando aqui, ó. Embora fosse o caminho mais curto, Deus pensou assim, não quero que os israelitas mudem de ideia e voltem para o Egito quando virem que terão que guerrear. Por
Por isso Deus fez com que o povo desse uma volta pelo caminho do deserto na direção do Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito armados para guerrear. Olha que interessante. Eles saíram daqui sabendo que eles iam guerrear e armados para guerrear. Mas Deus não deixou eles pelo caminho mais fácil. Sabe por quê? Porque aqui tinha um povo muito bom de briga. Um exército muito bem formado. E Deus também sabia que se eles viessem por aqui, os egípcios viriam atrás deles. E eles iam chegar e querer voltar atrás. Acho que não vai dar para entrar nessa guerra, não. É difícil demais. E Deus os traz por aqui, ó. E põe nesse obstáculo. Por quê? Porque o povo não estava confiando em Deus. E Deus traz por aqui para quê? Para complicar a situação deles? Não. Porque Deus queria mostrar, abrir o Mar Vermelho para eles, para que eles vissem o poder de Deus e continuassem e crescem e fortalecessem na confiança em Deus. Sabe, isso acontece muito na nossa vida. Nós saímos da escravidão do Egito no nosso batismo, na nossa conversão. E saímos, todo mundo que vem aqui é batizado fala, amém. Alguns choram, alguns vêm aqui e pregam, né? E choram e falam, Jesus é meu Senhor, e estão animados. E é assim que tem que ser mesmo. Sai para guerrear, né? Só que no meio do caminho, a coisa não... As dificuldades continuam. Alguns acham que vão ser batizados e os problemas vão embora. Agora, os problemas acabaram, está tudo mil maravilhas. E a gente sabe que nós estamos entrando numa caminhada, estamos entrando numa luta, até chegarmos em nossa Canaã. E às vezes Deus vai... Põe uma mapinha para mim, por favor. Deixa ele aqui. Minha viagem, eu estou falando da minha viagem aqui, ó. E às vezes Deus vai colocar um caminho mais difícil e um mar para abrir, para fazer você ter fé, para fazer você ter alegria, confiar em Deus. Sabe, a ingratidão do povo de Israel de ser libertado da escravidão fez com que Deus colocasse um caminho diferente para eles. Sabe, eles não deixaram, eles saíram do Egito, porém, saíram da escravidão, porém, eles não estavam tirando dentro deles o Egito. Apesar de saírem do Egito, o Egito ainda estava dentro deles. E não é assim na nossa vida também? Somos batizados, a gente começa uma caminhada, temos as transformações da conversão, mas a gente sabe que existe uma caminhada de transformação na nossa vida. E nós temos que continuar essa caminhada. E às vezes Deus vai colocar uns caminhos mais difíceis para nós. Muitas vezes, não para complicar, mas para gerar fé no nosso coração. Até chegarmos aqui, ó. Onde estamos diante da vitória. Quantas vezes o caminho na sua vida pareceu ser mais difícil? Talvez tenha chegado agora no final do ano e tenha olhado para trás e viu que o caminho está difícil. Foi difícil chegar até aqui. Então você tem duas opções. Ou você fica reclamando, ou você enxerga o trabalho que Deus está fazendo na sua vida para você crescer em fé, crescer em confiança em Deus. O caminho foi mais longo porque, apesar de deixarem a escravidão, eles precisavam deixar a escravidão dentro deles. Mesmo assim, o plano de Deus não foi que eles andassem, a princípio, que eles andassem 40 anos. O caminho ficou maior aqui, para chegar até aqui. Isso, alguns historiadores, eles não são muito profundos, muito exatos, mas dizem que isso aqui durou meses, talvez um ano para chegar até aqui. Então, mesmo que Deus coloque o caminho mais difícil, o plano não é ficar vagando. O plano é chegar no objetivo. Eles chegaram aqui. Sabe, muitas vezes nós somos batizados ou começamos a vida cristã e nós sabemos que tem muita coisa dentro de nós para ser mudada. Não é?
E aí começamos a caminhada cristã, mudando já algumas coisas. Só que aí, passam-se 10 anos, passam-se 20 anos, e a gente não pode perder o ânimo e o encorajamento de continuar adiante, entendendo que o trabalho de Deus continua transformando você. Você enxerga isso? Que apesar de você já estar há algum tempo na caminhada, você sabe que tem muita coisa que você já mudou na sua vida, mas tem muita coisa ainda que Deus quer mudar na sua vida. Por isso, irmãos, Deus está trabalhando, e o tempo que isso vai levar, depende de vocês. Depende de nós. Depende de mim, depende de você. Você está aqui hoje conhecendo, e você está andando em círculo na sua vida, Deus está comunicando para você que você precisa crescer em confiança em Deus. Que você precisa conhecer a Deus profundamente. O tempo depende muito de nós. Sabe a outra coisa que eu fiquei pensando? Por que foram 40 anos e não alguns meses? Sabe por quê? Porque quando eles chegaram aqui, que eles foram fazer a espionagem, eles voltaram com o relatório. E eles voltaram com o relatório, os 12, sendo que 10 deles trouxeram um relatório negativo. Foram as primeiras fake news. Pensa que fake news surgiu com a internet? Não, surgiram aqui, As primeiras fake news chegaram aqui, lá na época de Moisés. E eles vieram, porque eles demoraram 40 anos e não alguns meses, porque decidiram focar no tamanho do gigante e não no tamanho da uva. Eles foram lá, o texto que nós lemos aqui, fala que eles enxergaram gigantes lá, e parece que eram 3, era uma família, mas falaram de 3. Enxergaram gigantes, mas também falaram de um cacho de uva, que 2 homens precisavam carregar. Você já imaginou? Tenta imaginar um cacho de uva desse tamanho. Eu vou lá na feira perto de casa, lá os cachos de uva desse tamanho, assim, Você imagina um cacho de uva que 2 homens precisam carregar. As uvas não é uva, que deve ser melancia, né? Que uva é essa? Provavelmente se você visse uma uva dessa na feira de ontem, você ia chegar aqui falando dela. Você ia levar lá no seu jantar de confraternização essa uva. Mas eles focaram mais no tamanho do gigante do que no tamanho da uva. Você foca mais nos seus problemas? Ou você foca mais no poder de Deus para resolver seus problemas? Na confiança que você tem em Deus para resolver seus problemas? Você foca mais nas bênçãos que você já recebeu de Deus? Sabe, essa época do ano é uma ótima época onde nós fazemos nossas listas, né? E nós analisamos como foi o ano. E você, como eu, como muitos aqui, relata as bênçãos que Deus te deu. E você também vê que alguns objetivos você não conseguiu alcançar. E você reprograma esses objetivos para o próximo ano. Mas também há uma decisão a ser tomada. Nós vamos focar no que ainda não conseguimos, ou vamos focar no que Deus já nos deu? Sabe, essas árvores aqui, são um exercício para você focar nas bênçãos que Deus te deu. Porque isso te dá ânimo para você conseguir renovar as energias, a confiança em Deus e conquistar o que Deus vai te dar. Sabe, se Deus não te deu ainda, pode ser que aqui, ele está vendo que por aqui, que é o caminho mais curto, você não está preparado. Ele vai colocar um caminho um pouquinho mais difícil para você aqui, abrir um mar vermelho para você na sua vida, talvez, para você crescer em confiança em Deus. Aí você foca, sabe, aí está a diferença entre os fracos e os fortes. 2 desses homens que foram, brigaram lá, e falaram, não, nós vamos sim, nós podemos, Deus está conosco, vamos conseguir. Como você chegou aqui no final do ano? Você está assim? Vamos com fé. Ano que vem vamos voltar para os setores. Estou animado. O que Deus vai fazer. Muito obrigado por que Deus já fez aqui nesses 4 anos. Aconteceu isso, aconteceu aquilo de bom. Eu estou super animado.
Ou você está que nem aquele leãozinho do Lip Hard. Ó céus, ó vida, mais uma mudança na nossa vida. Estou parecendo o povo de Israel andando aqui, ó. Ou você está animado que Deus vai alcançar e vai abrir o mar vermelho para você, para nossa igreja ano que vem. Sabe, Caleb e Josué tinham convicções das promessas de Deus. Eles brigaram com o povo para que fizesse a vontade de Deus. Eles estavam lá cheios de garra e de ânimo e de confiança em Deus. Tanto é que só os dois, e a família deles e a descendência deles, entraram na terra prometida depois do tempo. E eu fico imaginando Caleb e Josué chegando aqui, e o pessoal falando, não vamos entrar. E Caleb e Josué, vamos ter que andar 40 anos com essa turma aqui. E depois de 40 anos ele chega, imagina ele lidando com o coração dele aqui para não ficar amargurado, os dois, e continuar confiando em Deus. E eles ficaram cheios de ânimo. Sabe, irmãos, o que sai da sua boca? Sai ânimo, encorajamento do que você lê da Bíblia, do que Deus pode fazer, ou você desencoraja as pessoas ao seu redor? Irmãos, chegamos até aqui, cada um de nós agora deve estar cheio de ânimo, que você esteja cheio de ânimo, que saia da sua boca palavras de ânimo e encorajamento para as pessoas que estão ao seu redor, porque isso demonstra a sua confiança em Deus, e nós temos uma caminhada pela frente. Sabe, eu vejo, nós estávamos aqui outro dia, eu e a Rosângela, uns meses atrás, estávamos melancólicos, um pouco desanimados com algumas situações que estavam acontecendo ao nosso redor. E aí quando você está assim, ou você se afunda, ou você põe os olhos nas coisas boas. Ou você vê os gigantes, ou você vê as uvas, né? Porque de trás de cada gigante tem uma uva gostosa, para você pegar, né? E eu lembro que estávamos aqui, meio desanimados, e aí o Marcelo Tribo batizou a mãe dele. E eu fiquei pensando, eu convidei esse cara aí há 20 e poucos anos atrás. Deus me usou. Aí depois a Rosângela estava aqui e apresentou a amiga dela, a Bartida, que ela convidou, que as irmãs ajudaram a estudar a Bíblia com ela e foi batizada. Fala, minha mulher aí, ó. Deus está usando minha mulher. Aí nós viemos aqui no jantar dos velhões, no almoço dos velhões, no brunch, né? O nome mais moderno aí. E aí estávamos aqui e veio uma irmã que a Rosângela convidou ela 25 anos atrás, 26 anos atrás. E ela veio agradecer, estou firme até hoje. É a Denise do Sul, né? Cadê a Denise? Aqui, ó. Vizinha da Rosângela. Eu falei, olha quanta coisa. A minha irmã aqui, meu cunhado, meu filho, minha filha, meu genro, meus irmãos. Tem tanta bênção aqui, tanta uva gostosa. E eu sei que você poderia enumerar várias coisas que Deus já usou você a fazer. E é nessas coisas, não é para você se encher de orgulho, não. É para você ver que Deus já te usou. E que Ele pode te usar mais ainda. Não é? Sabe, quando eu vejo aqui Josué e Caleb, eu vejo dois homens que amam a Deus, homens de convicção. E eu quero perguntar para você, mulher cristã, solteira, jovem, que sonha um dia namorar, se você não namora ainda, ou sonha um dia se casar. Qual é o tipo de homem que você está procurando? Bonito, forte, inteligente, espiritual? Esse só tem um, eu. Pergunta para ela aqui, ó. Pode perguntar para ela aqui, ó. E eu já sou casado. Eu já sou casado. Eu não estou entendendo por que dá risada. Não é verdade? Aí, ó. Mesmo os homens também, os solteiros e os jovens, que um dia sonham em casar com uma irmã, que tipo de mulher você está procurando? Sabe, beleza, ela passa. A gente fica a gente engorda, né? Tanto os homens como as mulheres. Com o tempo você perde tudo. Você perde energia,
você perde o ânimo, você perde cabelo, né? Só não perde barriga. A única coisa que cresce é a barriga. Especialmente para os homens, né? Mas que tipo de homem você está procurando? Olha só o que Deus fala de Josué e Caleb e vê se é o tipo de homem ou o tipo de mulher que você procura para viver uma vida com eles até o fim, como marido e mulher. Olha só, em Números 14, versículo 23. Diz assim, ó. Eles nunca entrarão na terra que jurei dar aos seus antepassados. Números 14, versículo 23 e 24. Todo mundo está lá? Eles nunca entrarão na terra que jurei dar aos seus antepassados. Nenhum daqueles que me abandonaram verá aquela terra, mas o meu servo Caleb tem um espírito diferente. Sempre tem sido fiel a mim. Por isso eu farei com que ele entre na terra que explorou, e os seus descendentes vão possuir aquela terra. Olha o que Deus fala de Josué, de Caleb. Ele tem um espírito diferente e ele sempre foi fiel a mim. É esse tipo de homem que você procura, irmã? É esse tipo de mulher que você procura, irmão? Jovem. Sabe, dependendo da sua escolha, olha que interessante. Sabe quem entrou na terra prometida depois dos 40 anos aqui? Põe um mapinha de novo, por favor. Depois nós vamos conversar, tá bom? Sabe quem entrou aqui em Canaã? Josué, Caleb e sua descendência. Olha só o impacto. Isso significa que se você não escolher direito, se você, mulher, não escolher direito, se você, homem, não escolhe direito, ou escolhe direito, isso vai impactar a sua descendência. E alguns podem ficar pelo caminho, se você escolher errado. Então, leve muito a sério isso, porque você está olhando para a eternidade. Se você está querendo chegar aqui, ó, em Canaã, a nossa Canaã final, que é chegarmos aos céus, escolha um homem e uma mulher que ama a Deus, que é fiel a Deus, que tem um espírito diferente, como fala aqui. E para terminar, por que 40 anos e não alguns meses? Sabe por quê? Porque eles queriam que as coisas estivessem prontas para não precisar lutar. Eles estavam lá, Deus tirou eles do Egito, colocou eles lá, fizeram as promessas, eles saíram até sabendo que eles iam ter que lutar, mas eles não estavam muito afim de lutar. Quando chegam lá em Canaã, aqui em Cades Barneia, para fazer a expedição, 40 anos, antes de dar essa volta de 40 anos aqui, eles vão lá e fazem esse relato. O que eles esperavam? Que tivesse uma comitiva de recepção para eles? Bem-vindos, pode conquistar nossa terra aqui. Estávamos aqui só de passagem até vocês chegarem. Pode conquistar agora aqui. Eles iam ter que lutar. E é isso que Deus comunica para nós, irmãos. Deus quer nos dar muitas bênçãos, Ele tem nos dado. Mas Ele não nos isenta da batalha. Ele não nos isenta da batalha. Deus quer que nós entremos na batalha. O que eles queriam? Sabe, Deus prometeu a terra de Canaã, mas não disse para eles que ia ser fácil de conquistar. Deus nos promete o céu, mas também não diz que vai ser fácil essa caminhada até lá. Você está lutando? Bem-vindo! Junte-se ao grupo dos lutadores. Eu também lutei bastante essa semana. Venha conosco. Essa é a caminhada até o céu. Sem dúvida, Deus está trabalhando, nos dando alegria, mas tem muita luta pela frente. Então não acha que só você está com uma nuvem preta. Às vezes a gente acha que só nós temos uma nuvem preta em cima de nós, né? Mas todos nós temos a nossa caminhada, a nossa luta. E sabe, a covardia, ela é mais trabalhosa do que a coragem. A covardia dá mais trabalho do que a coragem. Olha o trabalhão que a covardia deles deu. Olha só a volta de 40 anos aqui, ó. E tudo bem, eles foram acampando e parando no meio do caminho.
Mas olha o trabalhão que isso deu. Olha o tempão que eles perderam. Não era mais fácil chegar aqui, eles estarem cheios de fé e dar esse pulinho aqui, ó. Pup. Mas deram uma volta de 40 anos. Você quer alcançar o seu Canaã mais rápido, ou você quer ficar dando voltas no deserto durante 40 anos, perdendo tempo na sua vida? Sabe, a preguiça dá mais trabalho do que o esforço. Porque a gente vai tendendo a jogar com a barriga, né? Empurrando com a barriga. A velha coisa de você procrastinar. Mas sabe, quanto mais você procrastina, mais o problema cresce. E uma hora você vai ter que encarar ele. E mimo traz muito sofrimento. Pais, aqui tem vários pais. E a gente sabe que a gente quer mimar nossos filhos, né? Muitas vezes a gente mima nossos filhos para quê? Para que a gente mima nossos filhos? Por que a gente cai nessa tentação de mimar os filhos? Porque a gente não quer ver eles sofrer, não é? Não é isso? Só que o que acontece quando você mima o seu filho? Ele sofre mais. A gente mima, e aí você vê que você está estragando o seu filho. O mimo faz os filhos sofrerem mais. Sabe, o povo de Israel aqui estava mimado também. Estavam reclamando, a gente tinha filho, no meio do caminho, lá tinha isso, lá tinha aquilo. Agora não tem, eu tenho esse deserto, eu vou voltar para cá, vou voltar para o Egito. Quantas vezes você já reclamou? Esse ano. E agora, irmãos, eu quero chamar você a ter um final de ano de gratidão a Deus. Olhar o que Deus fez para você. Não vamos ficar que nem crianças mimadas. Sabe o que acontece aqui no texto? O que acontece é igualzinho aquelas crianças que você vê no mercado fazendo birra. Já viu? Tomara que não seja seu filho. Mas a criança que faz birra, o que ela faz? Ela fala, eu quero, eu quero, eu quero. Ou às vezes ela fala o contrário, né? Não quero isso, não quero isso. Aí você fala, tome daqui, agora eu quero, agora eu quero. Foi exatamente o que eles fizeram aqui. Não vou não quero não. Aí Deus, tá bom, então vocês vão dar uma voltinha aqui no deserto para refletir. Vocês vão refletir aqui durante algum tempo, para vocês chegarem aqui de novo. Sabe o que eles fizeram? Agora eu quero. Se você ler o texto, você vai ver, agora eu quero ir. Deus falou, agora não. E muitas vezes a gente faz assim, a gente quer do nosso jeito. Agora eu não quero, Deus. Agora eu quero, Deus. Eu quero namorar com aquele irmão lá, aquela menina lá, aquele rapaz lá. Eu quero. Agora eu não quero mais. E aí a gente vai dando de mimado também. E depois você não sabe por que as lutas vêm. Sabe, muitas vezes a gente quer o bônus, mas nós não queremos o ônus. Você quer as coisas boas. Quem aqui não quer a bênção de Deus? Todo mundo quer. Eu quero ouvir pregações que falam da bênção de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus, que são ricas, né? Mas e o preço também que nós temos que pagar? Para crescer espiritualmente, para lidar com nossos pecados, para tirar o Egito de dentro de nós, a escravidão do passado de dentro de nós, e nos preparar cada vez mais para entrarmos em Canaã. Aí que entra o seu esforço. E Deus, na misericórdia dele, na graça dele, ele faz mais. Ele chama você a lutar, a batalhar. Mas ele também espera que você faça a sua parte. Sabe, é interessante, estava falando outro dia, o Léo, lá da Zona Leste, isso entra aqui para os jovens também, os solteiros, e ele queria namorar com a Michele. Hoje eles são casados, e ele queria muito. E eu sei que muitos aqui às vezes querem namorar, querem encontrar a pessoa amada, mas você fica às vezes como a princesa lá, jogando sapatinho, esperando que alguém pegue o sapatinho e leve para você, no seu pé. Você tem que lutar, irmã, você tem que lutar. Irmão, você tem que lutar. Você ficar em casa assistindo televisão no sábado à noite, não vai aparecer nenhum príncipe na sua porta. Sabe, o Léo, quando foi pedir a Michele em namoro para o pai dela recebeu ele e colocou uma espingarda em cima da estante, apontada no sofá para ele, assim, ó. Sabe, o Léo, quando foi pedir a Michele em namoro para o pai dela, o pai dela recebeu ele e colocou uma espingarda em cima da estante, apontada no sofá para ele, assim, ó.
E ele olhou e enfrentou. Eu amo essa mulher. Enfrento a morte se for preciso. Não use esse exemplo não, hein? A falar que eu falei depois aqui, que eu que te encorajei a fazer isso. Mas você está lutando, irmãos. Eu estou usando esses exemplos aqui, são engraçados, mas eu queria que você pensasse na sua vida, o esforço que você está fazendo também, as batalhas que você está travando, não só na área sentimental, mas em todas as áreas da sua vida. Você está arregaçando as mangas para ser mais forte espiritualmente? Para que 2019 você seja uma mulher, um homem com mais fé, mais coragem, um discípulo de Jesus mais determinado? Quando nós ficamos mimados também, a nossa tendência é colocar a culpa nos outros. Olha só o que ele fala aqui em Números 14, versículo de 1 a 3. Números 14, para terminar aqui, versículo de 1 a 3. Então naquela noite todo o povo gritou e chorou. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão e disseram: seria melhor se tivéssemos morrido no Egito ou mesmo nesse deserto. Por que será que o Senhor Deus nos trouxe para essa terra? Nós vamos ser mortos na guerra. E as nossas mulheres, nossos filhos vão ser presos. Seria bem melhor voltarmos para o Egito. Olha como eles estavam aqui, depois que eles viram o relato desses espiões, eles ficaram jogando a culpa nos outros. E é mais fácil fazer isso. Se você chegou aqui no final do ano, e você não teve um bom ano, você não cresceu o que você gostaria, ou você passou um ano de muita dificuldade, não jogue a culpa nas pessoas. Não jogue a culpa em ninguém. Assuma a sua responsabilidade. Às vezes pode ser Deus também levando você para o Mar Vermelho, para abrir o Mar Vermelho na sua vida, para você crescer em confiança em Deus. Mas assuma a sua responsabilidade. Olhe no espelho e veja ali o principal responsável de tudo que está acontecendo, porque tudo são escolhas na nossa vida. Depois de 40 anos, olha só, eles deram no mapinha lá, eles deram a volta, chegaram, depois de 40 anos, obrigado, hein? Depois de 40 anos, eles chegaram aqui, e olha só o que eles falam agora. Josué 2:24. E terminaram assim: estamos certos de que o Senhor nos deu toda essa terra, todo mundo aqui está morrendo de medo de nós. Mudou alguma coisa aí? Mudou. Deus transformou aqui o coração desses homens. Irmãos, nós estamos numa caminhada também de transformação. Cada um de nós. Mas não precisamos levar 40 anos. Não precisamos passar por tantos desertos. Olha quantos desertos eles passaram aqui, ó. Deserto, é deserto que não acaba mais aqui, ó. Vamos passar pelos desertos. Mas o tempo que você vai ficar lá, depende de você. Depende das suas escolhas. Depende do quanto você está confiando, crescendo na sua confiança em Deus. Depende do quanto você está decidindo enxergar as uvas, o tamanho das uvas, mais do que o tamanho dos gigantes. E depende também de que você arregace as mangas e vá para a batalha. Deus vai dar, Deus vai abençoar, mas Ele não vai nos isentar da batalha. A batalha já está ganha, mas você tem que lutar. Não há vitória sem machucado. E todos nós estamos aqui para chegar em Canaã. Nossa Canaã eterna, nos céus, que um dia vamos estar lá. Amém? Que nesse final de ano você faça as suas listas de agradecimento, reconheça as bênçãos de Deus na sua vida e já faça os seus planos das batalhas que você vai ter que travar no próximo ano. E começa já. Não faz que nem academia que você sempre quer começar na segunda-feira. Começa já. Faz os planos já. Sai com a tua esposa, faz os seus planos de batalha para que você esteja mais preparado, para que você gaste menos tempo, perca menos tempo para crescer espiritualmente e alcançar as vitórias que Deus tem para a sua vida. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, nos dê um ótimo final de ano. Para os irmãos que vão viajar aqui, vão com cuidado na estrada,
Não se desconectem de Deus. Fiquem perto de Deus. Curtam a família. Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus misericordioso, Pai. Um Deus que tem tanta paciência conosco, Deus. Quanta paciência o Senhor teve com esse povo de Israel. Mas o povo de Israel nada mais é do que o reflexo dos nossos corações, Deus. Somos assim em nossas vidas muitas vezes, teimosos, reclamões. Muitas vezes vemos mais o gigante do que as uvas. Ajuda-nos a enxergar o tamanho das uvas, Pai. A saborear as uvas que o Senhor tem dado para nós. E confiarmos que o Senhor vai nos dar coragem, força, para vencermos os gigantes que querem aparecer na nossa vida, Pai. Obrigado pela salvação que o Senhor oferece para nós, de graça, pela sua graça. Mas o Senhor não nos isenta da batalha, da caminhada, até o dia que essa salvação se realizará na nossa vida, Deus. Muito obrigado, Senhor. Agradecemos o Senhor. Dá-nos um excelente final de ano aqui com essa igreja, Pai. Abençoa cada família. Abençoa os planos que nós temos para o próximo ano. Que tudo seja feito para a sua honra e glória. Agradecemos o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.